Fala aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver informações do Palmeiras aí, né? Abel renova ou não, já renovou ou não, tem informações de agora pela manhã. Palmeiras que tá aí se preparando para enfrentar o Santos, clássico aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Clássico paulista. Vamos ver informações aqui, já deixando os créditos na descrição para a ESPN. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e compartilhe as suas opiniões nos comentários. Vamos começar aqui com o corte da ESPN aqui. De Abel Ferreira e Palmeiras, a novela da renovação, pelo jeito, tá muito próxima do fim. É assunto para o nosso repórter Vinícius Nicoletti. Depois da vitória contra o Atlético, a primeira do Palmeiras pós-Mundial de Clubes, Abel Ferreira voltou a comentar sobre sua renovação de contrato. Só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras, só falta uma cláusula no contrato. É se não ganhar títulos, posso ir embora. Não foi a primeira vez que o treinador se manifestou sobre o assunto. Antes e até durante o Mundial de Clubes, Abel sempre deixou a situação indefinida, como depois do jogo contra o Bolívar pela Libertadores, em maio. E com o tempo, com o carinho, com o respeito, tudo se vai decidir para aquilo que é o melhor para o Palmeiras. E o que vocês têm que saber hoje é que eu estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. É isso que tenho para vos dizer, mais nada. Desta vez, o treinador português colocou uma condição para estender o vínculo com o Palmeiras. Um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil. Se acertar esse detalhezinho no contrato e renovar com o Palmeiras, Abel pode ficar no comando do time até o final de 2027. Por enquanto, em quase 5 temporadas, ele conquistou 10 títulos. Esse ano é o único que ele ainda não levantou nenhuma taça. A cláusula de títulos nunca esteve no contrato, mas o treinador palmeirense sabe que informalmente é essa condição que o mantém tanto tempo no cargo. As pessoas não, como é que tu consegues estar no Brasil esse tempo todo? Não é só porque eu sou bonito, porque muitos treinadores vieram para aqui também eram bonitos e foram-se embora. Eu estou aqui acima de tudo porque ganhei. Ao lado de Oswaldo Brandão, Abel Ferreira já é o treinador mais vitorioso da história do clube. Segredo? O segredo é fácil, é trabalhar, é não estar satisfeito nunca. É ter que estar sempre a provar a mim mesmo que não sou bom o suficiente. E quando eu não penso assim, vocês me ajudam. E assim ele pode ficar até o fim de 2027. O presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já expôs o desejo de renovar com o técnico, mas não se manifestou sobre a cláusula de títulos. Se não faturar nada em 2025, Abel poderia rescindir o contrato sem multa. Uma cobrança que o próprio técnico se faz. Em lado nenhum foi tão bem recebido e acarinhado, eu e a minha família, como no Brasil. Em lado nenhum. Por isso eu gosto muito de estar aqui. Mas há uma coisa que eu me alimento, também já vos disse, é títulos. Vamos à lista dos técnicos mais longevos da Série A. Abel Ferreira com sobra, o de maior longevidade, 5 anos e 5 dias. Rogério Ceni, 2 anos e 56 dias no Bahia. O Léo Condé tem 1 ano e 130 dias no Ceará. Felipe Luiz no Flamengo, 1 ano e 35 dias. Leonardo Jardim, 273 dias. E Rafael Guanais, espetacular trabalho no Mirassol, 235 dias. E a gente chega aqui para conversar um pouco mais, mas antes, vamos dar uma olhada numa notícia que o Wolverhampton sondou o técnico Abel Ferreira. O Wolverhampton da Inglaterra demitiu recentemente o Vitor Pereira e foi no domingo. A informação da procura pelo Abel Ferreira foi publicada nesta terça-feira pelo Daniel Bocato no nosso site espn.com.br. Essa sondagem foi prontamente recusada pelo treinador, que está focado em seu trabalho no Palmeiras, principalmente na decisão da Conmebol Libertadores na reta final do Brasileirão, competição liderada pelo Alviverde. Ô Elton, o curioso nessa história do Abel é que, assim, para mim é o melhor momento, o melhor futebol, mais vistoso. O Palmeiras teve bons momentos com o Abel, claro, mas assim, tá jogando bonito,
dá prazer de ver jogar, eu acho que é o melhor agora. E esse ano não conquistou títulos, né? E assim, e aí? Depende de um título para mostrar que é um bom trabalho? Bom, eu concordo com você. Eu vejo o Palmeiras de 2025 jogando o melhor futebol, elevou seu patamar também. Eu acho que tem muito a ver também, Edu, com o investimento feito nessa temporada, né? Passou a investir um pouco mais em reforços, aumentou a profundidade de elenco com qualidade também e deu variação para o Abel Ferreira. Ele está na disputa de 2 títulos, né? Disputa o título brasileiro e o título da Libertadores. Então tem chances aí de conquistar 2 taças até o fim do ano. Então a gente só vai saber se isso se traduziu em conquistas ao fim da temporada. Tem um adversário que também tem essa qualidade, né? Tem futebol bem jogado e tem repertório, tem profundidade de elenco, que é o Flamengo. Então, acho que isso até ajuda o futebol brasileiro a respirar um pouco mais, né? Nessa essência mesmo do jogo bem jogado, não só na organização, mas no talento. Eu acho que isso faz muita diferença para o trabalho do Abel Ferreira. Acho que não muda o patamar dele, diminui o patamar dele, Edu, se ele não conquistar nenhum título nessa temporada, mas aumenta se ele conquistar os 2 títulos, ou aumenta se ele conquistar a Libertadores, né? Se torna um dos maiores vencedores da história da competição. Então, acho que é um trabalho muito bem feito. Obviamente, né, a diretoria quer a renovação por conta disso, e eu acho que faz muito sentido. Abel Ferreira tem os seus defeitos. Eu acho que o relacionamento dele até tem melhorado nas últimas semanas, né, com a imprensa principalmente. Acho que a comunicação dele tá menos agressiva. Ele tá menos agressivo, inclusive, à beira do gramado, né? A gente recebendo menos cartões. Eu acho que é um comportamento que ele, aos poucos, vai também fazendo essa autocrítica. E isso é importante para ele também, né? Seguir sendo um cara de sucesso. Eu acho que o relacionamento também para o externo, né? Porque internamente, obviamente, ele se dá muito bem com a diretoria, com os jogadores. Eu acho que para o externo também é importante, né? Essa comunicação com o torcedor, a comunicação com a imprensa. Eu acho que ele está lidando bem dentro dos padrões Abel Ferreira nas últimas semanas. E curioso, né, Edu, essa lista, né? Dos 6 técnicos mais longevos da elite, 4 são brasileiros, né? A maioria. Então, vamos fazer essa reflexão, né? Porque 2 estrangeiros ali e 4 brasileiros. O fato é que esse estrangeiro, né, o Abel Ferreira, ele é o técnico mais vitorioso em atividade nos últimos anos aqui no futebol brasileiro e pode ampliar esses títulos. E assim como ele, viu, Edu? Eu não estou aqui, ele disse que não está no Palmeiras só porque é bonito, né? É porque ele conquista títulos, dá resultados. Isso se aplica para mim também, viu, Edu? Não estou aqui só porque eu sou bonito. Estou aqui. Pode dar um ar de oba-oba. Oba-oba antes das decisões e ainda mais agora que teve essa mexida no calendário e você ia jogar contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra o Vitória, você vai fazer 3 jogos fora na data FIFA, então deu uma mudada e o importante para o Abel agora é o foco nesses jogos, nas decisões. Entendi. Então isso de repente poderia gerar muita repercussão que não o foco no futebol e naquilo que são as competições que o Palmeiras está disputando. Então, assim, o Abel está no direito dele, tem gente dentro do Palmeiras que fala, não, agora é um momento propício. Entendi. Como você mesmo recebeu Sim. uma mensagem nesse sentido de gente do Palmeiras. Então, assim, é uma situação que está aberta, né? Está totalmente aberta. O Abel tá lá, segue focado no trabalho dele. É aquilo que o Bruno falou. Ele pode meter a tinta no papel e anunciar depois. Entendi. Ele não quer que nada desvie o foco dessa reta final, é isso? O mais importante agora... desvia foco. O mais... Aí é muito opinião, né? É muito sentimento de cada um. Tá. O Abel é um cara muito... ele é muito Caxias, assim, nesse sentido, né? Metódico, conservador nesse sentido. Então, assim, nada pode sair daquilo que é planejado por ele, pela comissão e pela direção. Então, assim, me arrisco a dizer que ele pode até assinar, como a gente está dizendo, pode até assinar, mas esse anúncio ficaria para depois. Tá, ele não quer que nada mude o foco do time, que é essa reta final do Brasileiro e da Libertadores. Ô Bruno, agora na semana passada vocês trouxeram a informação aqui do Nottingham Forest. E outro clube da Premier League tentou, então, contratá-lo ou sondou o Abel?
Foi uma notícia que o nosso Daniel Bocato publicou ontem na ESPN, então a gente traz também agora no Fala Fonte, na nossa live. Lá atrás, Nottingham Forest, e ontem a informação do Bocato, o Wolverhampton, o Wolves, também tentou a contratação, pelo menos sondou a contratação do Abel Ferreira, mas a resposta foi a mesma em relação ao Nottingham Forest. O Abel não tem o menor interesse hoje de deixar o Brasil para um cenário que não seja maior ainda em relação ao Palmeiras, e no caso não é o Wolverhampton, apesar de ser Premier League. O Abel está 100% focado em Libertadores, 100% focado nessa renovação que, de fato, volto a dizer, vai acontecer. É questão mesmo só de tempo. Então, mais uma vez, ele nem sequer quis ouvir. Ficou mesmo pelo caminho. Não chegou ao Palmeiras e quando chegou ao Abel, ele colocou para fora, colocou para correr. Enquanto isso, então, o Wolverhampton busca um substituto para o português Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. O Vigilantes do Jogou com o time reserva na última partida, conseguiu uma boa vitória. Agora tem um clássico pela frente, em jogo a liderança do campeonato. Por isso, deve ir com um time completo. E o Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça de futebol após a folga da segunda-feira, início da preparação para o clássico da próxima quinta-feira no Allianz Parque contra o Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois desta partida, o Palmeiras visita o Mirassol fora de casa e volta a enfrentar o Santos durante a data FIFA no próximo dia 15, esse jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, o que seria o primeiro jogo ali após a participação do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. A vitória contra o Juventude no último final de semana, na rodada 31 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou com uma equipe mista, então a tendência é que Abel Ferreira contra o Santos tenha força máxima. O único desfalque já garantido é o volante Aníbal Moreno, suspenso com o 3º cartão amarelo. E o atacante Vitor Roque, artilheiro do Palmeiras, um dos destaques do time de Abel Ferreira, ele que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18, respectivamente, falou sobre a sua primeira convocação desde que chegou ao Palmeiras, o Vitor Roque, que retorna à seleção brasileira após pouco mais de 2 anos. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava, e feliz. Feliz, é um orgulho representar a seleção, minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades. E também nesta terça-feira, a Conmebol anunciou o horário da grande final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, que acontecerá em Lima, no Peru. Horário local às 16 horas e horário de Brasília às 18 horas, para o mundo conhecer o campeão do continente na temporada de 2025. E na Uni, insistimos em fazer cópias de modelos que são distantes da nossa realidade. Uma coisa é copiar lá, na Europa funciona legal essa decisão. Aqui, problema de deslocamento, de custos, de estádios, enfim, mas a gente insiste nessa história. Não, eu até achei curioso essa pergunta sobre o Paulinho, porque no texto do Palmeiras de hoje, sobre é citado, né? E antes ele não era... Até me gerou curiosidade, e aí o que estava escrito era que ele seguiu o cronograma na parte interna. Então, muito difícil que ele jogue a final, e o Palmeiras já falou, né? Pensando no ano que vem. E, massa, eu não sei se o Paulinho também ia querer acelerar esse processo, né? Porque ele, na primeira vez que ele operou, já foi um processo longo onde ele sentiu dor. Então, o Palmeiras e ele devem ter conversado no sentido de se postergar ao máximo para ele estar 100% dessa vez, né? Muito bem. Danilo Avieri, você, filho, me conta. Não, eu estou dizendo assim que não é para ele fazer sacrifício, sentir dor, nada disso, tá? Ficar à disposição. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, tem Mundial, né, o Mundial Interclubes, enfim, tem muita água ainda aí, viu? Eu adoro esse ditado que é muito jovem, antes do Latifi nascer, ele não conhecia. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Tem muita água. Eu tenho ainda a mesma informação que eu trouxe lá atrás, que o Paulinho vai voltar a treinar com o grupo em novembro. A questão é, novembro pode ser dia 5, dia 10, dia 30, não dá para saber. O fato é que o que me falaram é que ele vai voltar a treinar com o grupo para ter uma real noção de como está a recuperação dele ainda em novembro. Titular, eu já descartaria agora. Eu não acho que ele vai começar de jeito nenhum.
O que eu trabalharia, com base, a gente está no dia 4 de novembro, é eventualmente ele estar no banco para jogar 20, 30 minutos, como foi no Mundial mais ou menos. Como eu já disse até lá atrás, o Palmeiras vai manter esse discurso 300% do tempo. Em nenhum momento o Palmeiras vai admitir que o Paulinho pode voltar em novembro. Porque o combinado é mesmo dar o máximo de calma, e o próprio Paulinho, quando se machucou no dia seguinte que operou, ele falou, até o ano que vem. Essa operação não é para durar 6 meses, mas o Palmeiras vai com calma. Só que o que vai definir? Tá, você está falando isso, mas o que vai definir? O que vai definir é a evolução dele. Ele vai precisar pisar em campo, fazer transição, ir para um lado e para o outro, e vai ver o que vai acontecer com a perna dele. No momento, ele está indo bem, ele está se recuperando. Já passou ali as etapas. Lá atrás, os caras estavam já com essa previsão. A previsão ela é mantida. Mas numa recuperação, há uma subjetividade. Não é tão simples quanto em 10 dias o seu osso vai estar cicatrizado. Em 5 dias o seu músculo vai estar curado. Não é assim. É uma previsão com base no que já aconteceu. Então, galera, a ansiedade é máxima, né? Para ver o Paulinho voltar, mas tem que ter também cautela. Não adianta colocar ele agora. Ele pode sim jogar até... De repente, né? O Palmeiras ganha na Libertadores, ele pode disputar o Mundial, né? Então tem que ter muita calma nessa hora. Respeitar o tempo de recuperação dele. E o Palmeiras vai esperar o número de jogos de 2024, né? E deve bater recorde em 2025. O Palmeiras vai esperar nesta quinta-feira, né? Contra o Santos, amanhã, no Allianz Parque. E o número de partidas disputadas na temporada passada, o clássico válido pelo torneio nacional será número 68 de jogos do Verdão em 2025, ultrapassando os 67 compromissos de 2024, a marca que será atingida no segundo compromisso de novembro. Tem explicação. 2024 foi um ano marcado por eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, ambas ainda nas oitavas de final, contra o Flamengo e Botafogo, respectivamente. A projeção para o calendário atual é de recorde. O Palmeiras já tem 67 jogos disputados e mais 9 garantidos até o fim do ano, 8 pelo Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores em partida única contra o Flamengo, chegando a 76 partidas, né? Além disso, o time de Abel ainda pode aumentar essa marca caso conquiste a Libertadores. O Verdão disputará, né, aquele intercontinental chamado Mundial, né, pequeno. Tem aquele Mundial que foi em janeiro ou em junho, que é o Mundial mais longo, né? E mais 3 jogos além desse intercontinental ao calendário, que é 3 jogos a mais do calendário que o Palmeiras já tem. Então esse intercontinental, jogo ali de 3, 4 jogos. Nesse cenário, o Palmeiras poderia fechar o ano com 79 partidas. Mesmo sem considerar um triunfo na Libertadores, 2025 será o de maior número de jogos, considerando temporadas completas e sem as distorções provocadas pela pandemia, o que distorceu o número de jogos de 2020 e 2021. Então, é muitos jogos, né? Palmeiras está fazendo esse número de jogos porque, graças a Deus, né, está na final da Libertadores, está também disputando aí, chegando em fases de mata-mata das competições. E isso é muito bom para os torcedores, né? Isso aí, disputando a final contra o Flamengo, e pode disputar também o Intercontinental. Então, por hoje é só, pessoal. Estamos de volta mais tarde com mais um vídeo, se Deus quiser. Obrigado pela companhia de vocês. Tamo junto, todos somos um, e até o próximo vídeo.